Bom dia, meus queridos. Bom dia para você que está aí na treinamento. Bom dia, Bruno. A esposa está monitorando hoje. Hoje ela está de serviço e está vendo o que eu estou fazendo. E a chefe, né? Então estou em casa. É isso mesmo. Então estou em casa. Brincadeiras à parte. Bem, então assim, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Tá? A gente vai mudar um pouco a questão da dinâmica que faremos. Tá? A gente mudou um pouco a questão da dinâmica, por quê? Porque existe a necessidade de atender também o pessoal que está na ferramenta. Tá? Então, assim, os irmãos que porventura tiverem uma colocação a fazer ou um questionamento no decorrer da aula, eu peço que levantem suas mãos, que o Pedro levará o microfone e o questionamento será feito através do microfone. Por quê? Porque tem pessoal que está na ferramenta, que está em casa, eles não conseguem ouvir os questionamentos que estão sendo feitos, ou as colocações que estão sendo feitas, tá? Pelos irmãos. Por quê? Para eles conseguirem ouvir, vocês têm que chegar bem pertinho aqui. Tá? Aí fica bem inviável. Tá? Então, os irmãos que porventura fizerem algum questionamento ou colocação, levante sua mão, será dado o microfone, e, por favor, eu peço que faça através do microfone. Tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula. Outra coisa. Uma vez que minha esposa está nos assistindo, e com certeza ela vai me cobrar, alguém tem uma caneta aí? Caneta. Obrigado, Gilmar. Começa por você, então. Coloca aí nome, número e CEP. Pode colocar um. Faz certinho, tá? Não. Anota você e passa adiante, tá? Para a gente marcar a presença aí. Tá? Vamos começar a nossa aula. A aula de hoje, ela vai ser... A gente vai falar um pouco sobre juramentos. Juramentos. Pelo menos é o que diz lá na Bíblia, né? O texto que segue, que antecede ao que a gente vai dar, está escrito de juramentos. Fica lá em Mateus 5, 33 a 37. É um texto pequeno, mas é um texto de grande valor. Tá? E com certeza, tenho plena certeza que sairemos daqui edificados, diferente da forma que entramos. Né? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por este momento. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por ter preparado este momento único para nós, meu Pai. Momento este que estudaremos um pouco mais sobre a sua palavra. Estudaremos um pouco mais sobre aquilo que o Senhor quer que entendamos, que levemos, meu Pai amado, no decorrer das nossas vidas, não só em nossos corações, mas com o intuito de sermos, darmos um testemunho vivo da presença do Senhor em nossas vidas. Ó Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, toma cada detalhe do que será apresentado aqui, porque nós, como homens falhos, meu Pai, limitados que somos, Pai, não somos capazes, sim, de passar e de transmitir com tanta ênfase aquilo que o Seu Espírito conota em nossos corações. Em nome santo de Jesus, amém. Vamos ler então o texto. Mateus 5, 33 a 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o trato dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade. Não jure pela sua cabeça, que você não pode pegar nem um fio de cabelo, nem um fio de cabelo. Seja o seu santo sim e o seu cabelo.
Vem mais. Olha aí, esse é o texto que nós falaremos nessa manhã. Diante disso, a questão do juramento, a gente vê que é um texto pequeno, mas é um texto que traz muita dúvida, né? Muita gente... Temos N pensamentos a respeito disso, né? N vertentes de pensamentos a respeito dessa questão do sim, sim, não, não, do jurar. Isso daí até visto de uma forma negativa popularmente, né? Por muitos crentes que você fala, pô, eu juro, mas você fala de uma forma informal, né? E muitas vezes você é até repreendido por conta disso. Por conta da importância dessa questão. Do sim, sim e do não, não, né? O resto é procedência maligna. Aí eu lhes pergunto, eu estou vendo aqui que os nossos doutores de plantão não estão hoje, seria o Matheus e a irmã Cida, mas eles perguntam, o que é um juramento? O que é um juramento? Aquele que for falar, por favor, levante sua mão, porque ele levou o microfone. O que vocês acham que é um juramento? A Álvaro vai falar? Meu filho, fique esperto, meu filho. Você jura? Ah, não sei não, viu, Luciano? Gente, quem errou fui eu, mas quem não estiver ligado, estou garantido que essa é a verdade. Estou garantindo que essa é a verdade? Isso. Ou tem várias vertentes, né? Ou é comprometido, também tem essa educação. Entendi. Eu peguei aqui no Pai dos Burros aí um significado do que é juramento. O Pai dos Burros agora é o Google, né? Antigamente era o Aurélio, né? Mas vamos lá. Juramento é o quê? Afirmação ou promessa solene que se faz invocando como penhor da sua boa-fé um valor moral reconhecido. O juramento, assim, tá certo, Álvaro, correto, de uma certa forma, mas é algo que você, é uma afirmação que você faz, pessoal, mas você utiliza uma instrumentalidade como penhor daquilo que você está falando. Por exemplo, Álvaro, eu juro para você que eu estudei a lição de hoje, mas eu não juro por mim, eu juro, por exemplo, eu juro por Deus, ou juro pela minha mãe morta, né? Há muitos que juram pela mãe morta, não está viva, esse é o problema. Então, eu também, a minha também já está, então posso jurar pela minha mãe morta. Então, existe uma instrumentalidade que reforça aquilo que você está falando, que reforça a sua palavra. Entendeu? Então, isso é um juramento. Por exemplo, eu até falei dos doutores de plantão, quando você vai ser testemunha num julgamento, numa audiência, você jura pela palavra. Entendeu? Muitos colocam até a mão na Bíblia, né? Tinha aquela questão. Então, você jura pela palavra de Deus. Você jura dizer a verdade? Exato. Exatamente. Porque se você jurar e você não cumprir com aquilo que você está jurando, você está cometendo perjúrio. Você está jurando falsamente. Entendeu? Isso daí, lá nos primórdios, na época de Cristo, era muito levado em consideração. Por quê? Porque os juramentos, ele não era uma ordenança de Deus, não era um mandamento de Deus, mas era uma permissão que Deus deu ao seu povo para que se fossem cumpridas determinadas tratativas pessoais da sociedade, né? Que fosse eliminado também determinadas burocracias e que também houvesse a confiabilidade sobre aquilo que a pessoa estava dizendo,
Ou seja, a pessoa não tinha a palavra, não era levada em consideração a palavra da pessoa, e sim o fato dela ter jurado por alguma coisa, por algo sagrado. Isso daí a gente pode ver lá em Números 32. Números 32, se alguém puder abrir e ler para mim. Números 30, versículo 2. Espero que não foi. Se levantar a mão, eu falo para você. Quer falar? 32? 32. Hoje o Pedro vai fazer uma aeróbica aí, né, filho? Quando o homem... Se o Morinha pode falar, não precisa do microfone, não. O Morinha está de perto. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que obriga a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então, exatamente. É com base nisso que a sociedade daquela época tramitava. Hoje você tem cartório, hoje você tem as assinaturas, né, que são reconhecidas por firma. Antigamente você tinha o seu contrato, era só boca. E a instrumentalidade daquilo que você assumia era por algo que fosse mais sagrado, principalmente por Deus, né? Se você jurasse por Deus e você não cumprisse, tá? Subentendia que Deus para você não valia nada. Olha só a força disso daí. Olha só a força disso daí. E diante disso daí, e diante de determinadas situações que também aconteciam, que normalmente situações que, por sua vez, eram burladas até pelos fariseus, pelos doutores da lei, Jesus resolveu se pronunciar. Tá? Jesus resolveu se pronunciar. Levando em consideração que isso que eu falei, tá? É uma permissão de Deus, não um mandamento, só que essa permissão ela tinha como base muitas vezes o quê? O terceiro mandamento. Que seria o quê? Não tomar o nome de Deus em vão. Então, isso era muito forte. Isso era muito forte. Tá? Então Jesus resolveu se pronunciar aqui no Sermão do Monte, levando em consideração isso. Por quê? Porque era algo que a sociedade tinha, um costume que a sociedade tinha, um modus operandi que a sociedade precisava ser revisto. Porque o reino que Jesus estava pregando, que Jesus estava apresentando, é muito maior e muito mais excelente do que aquilo que eles estavam acostumados a viver. Entendeu? Do que aquilo que eles estavam acostumados a viver. Então, por exemplo, isso, como eu havia falado, era usado em pactos, decisões, confirmações, deveres sagrados. E muitas vezes e os doutores da lei também costumavam burlar essas coisas. Por que eles costumavam burlar? Obrigado, meu irmão. Porque eles já estavam, de uma certa forma, reduzindo, tá, a questão dos juramentos a uma determinada validação. Por exemplo, você vai jurar, se você jura por Deus, o mandamento é válido. Era válido. Se você jurasse por outra coisa, já não era mais válido. Isso, diante da sociedade, trazia uma certa... um certo reboliço, né? Porque até então, somente você jurar e usar uma instrumentalidade já era sinal que isso daí já era válido. Mas os fariseus já estavam tratando de outra forma. Então Jesus resolveu apontar isso daí, tanto pela questão dos juramentos e falsos perjuros, quanto pela questão também da mudança da instrumentalidade do juramento. Olha só como é que... O ser humano, eles costumam burlar muitas coisas, né?
quando o negócio está sendo feito de uma forma para interesse próprio, eles burlam e puxam a sardinha para o seu lado, né? Então, assim, o que tem valor é somente você jurar por Deus. O que não tem valor, se você não jurar por Deus, não é válido. Essa que é a questão, ó, vai lá no Lu. Só para ilustrar o livro que você está dizendo, né? Mateus 23, Lindo. do verso 16, né? Fala assim, que a aflição do pé de Ezequiel, porque não há posição nenhuma pelo peito de Deus. Mas durante no outro tempo será obrigado pelo livramento. Todos escrevem, o que é mais importante, o outro ou o peito que torna o sagrado. Dizer também não haveria proteção nenhuma para o altar, mas durante as ofertas sobre o altar será obrigado pelo livramento. Certo? O que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada. Quando jura pelo altar, jura por ele, está por ele. Quando jura pelo peito, jura por ele, por Deus, primeiramente. Quando jura pelo céu, Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Essa parte de Mateus ilustra muito bem isso, porque Jesus já estava falando direto para os doutores da lei, os fariseus, sobre isso. E onde ele coloca a questão da oferta e a questão do altar, como o Luciano bem lembrou. O que é mais valioso? A oferta ou o altar? O mais valioso é o quê? É o altar. Só que se o altar é valioso, tudo que está nele é valioso também. Mas faltou muito interessado. Gente, é um projeto piloto, tá? Então, interessado estava sobre o altar, né? Pelo dinheiro. Exato. Mas tudo. Né? Exatamente. Exatamente. Tudo era de interesse. Então, assim. Tá fácil não, né, meu filho? Calma. Vai chegar um momento que eu acho que eu vou dar um microfone para cada um. Filhos, coloca quatro pessoas aqui. Aí faz. Exatamente. Levante bem correndo. Levante se pronuncia. Graças a Deus. Então, só se você estiver no meio e centralizar o microfone. Então, exatamente, até o que o Luciano esclareceu aqui, e fez uma bela ilustração, tá lá em Mateus, capítulo 23, né, Lu? A partir do versículo 16, é que tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Então, realmente, Jesus pegou pesado, deu uma chapuletada lá nos fariseus, pelo fato dessa adulteração do que já tinha sido colocado por Deus, né, como uma permissão para que o povo seguisse. Entendeu? Tanto que ele diz aqui, tá? Aqui no versículo 34 e 35, ele fala assim, mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Tinha-se esse costume de jurar por tudo isso. Tá? Mas isso daí, realmente, puxando aquilo que o Luciano falou e trazendo para cá, era algo que acontecia. E tudo envolvia Deus. Tudo envolvia Deus. Então, não precisava se falar, juro por Deus. Porque tudo que você jura, o seu juramento e a instrumentalidade que você usava, de uma certa forma, afetava a questão do nome de Deus. Não é? Por exemplo,
esse é um exemplo bem prático, tá? É bem simples. Você está aqui, você está no templo estudando a palavra. Você vem à noite, você vem louvar a Deus. Você, na sua casa, fazendo uma refeição. Você, na sua casa, fazendo qualquer outra coisa. Você no seu serviço. Não é adoração a Deus também? Então, o contexto, muitas vezes, o que esse pessoal do Antigo Testamento, esse povo, tinham como contexto, que muitas vezes até nós temos, é separar conceito. Deus, a influência de Deus, ela permeia não só dentro da igreja, ou quando estamos reunidos, ou quando estamos fazendo alguma atividade litúrgica. A influência de Deus, ela está fora também, e muito mais fora do que aqui dentro. Como você age quando você está na sua casa, o que você está fazendo, como é que você reage no seu serviço, na sua escola, tudo é adoração. Entendeu? Por quê? Tudo foi criado por Deus. Não é verdade? Então, tudo é adoração. Então, como é que você reage nesses contextos? Então, o contexto do juramento também era feito dessa forma. Entendeu? Se você jurasse por tudo que é mais sagrado, ou se jurasse pela sua mãe, teoricamente, né, Lu? Você estava jurando por Deus. Você estava jurando por Deus. Então, era isso que Jesus queria que esse povo entendesse. Agora, ele foi muito mais a fundo, né? Ele foi muito mais a fundo, quando ele coloca aqui. Mas eu digo, não jurem de forma alguma. Aí eu lhes pergunto, por que Jesus agora não quer que o povo jure? Porque o juramento já fazia parte da sociedade. Ô Pedro, vai lá, passa para o Lu. Na verdade, sim. Esse povo não se via povo de Deus, quando a gente também se aula no de Deus. Se você é povo de Deus, tudo que você faz de Deus. Exato. A sociedade está em fundamento. Você não está no fundamento. Quando você está falando, coloca tudo. As pessoas não estão falando do nome de Deus. Então, você tem que ser levado a sério. Convertido porque eu quero não estar de frente. Esse crente não quer lá em Exatamente. Ritmo usando a frase. Exatamente. O crente ia pagar, ele ia pagar. Então, infelizmente, né, Lu? Agora a gente não sabe como é isso, mas o correto é que seja assim. A sua palavra, você não tem que usar de instrumentalidade para amparar ela. Né? A sua palavra, ela tem que ser correta. Tem que ser... Tem que, como o pessoal fala, a palavra não se faz curva, né? Não pode fazer curva. Ela tem que andar da forma certa. Né? Então, era isso que Jesus queria que as pessoas entendessem, né? E quando ele coloca aqui no versículo 36, não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto um fio de cabelo. Ou seja, você também, levando em consideração essa questão, é que você não pode tomar pelo seu próprio esforço a questão do juramento, né? E sim pelo fato do que Deus representa na sua vida. Nós, como partes integrantes do reino, servos de Deus, olha, a Cleide está com a revista, amém. Ela perdeu. Nós, como parte integrantes do reino, nós temos que entender que a nossa palavra, ela reflete a nossa palavra, o nosso agir, o nosso pensar, ela reflete Deus, né? Deve refletir os pensamentos de Deus, as atitudes de Deus e aquele a qual nós representamos.
Nós não representamos Deus? Nós não somos parte do reino? Então, nosso testemunho e a nossa palavra tem que ser de acordo. Tem que ser de acordo. O problema é isso. É você fazer e você dar a sua palavra porque você tem medo que aconteça algo com você, né? Porque acontece muito disso. A gente deu a palavra, pô, se a gente não cumprir, pode acontecer. Se faz um juramento, se não cumprir, pode acontecer que aconteça alguma coisa comigo. Porque eles tomavam muito essa questão, por exemplo, se você não cumprir, pode sobrevir alguma praga, ou alguma coisa assim. Mas não, na verdade, o que Jesus quer que a gente entenda nesse contexto é que a gente vai ter a nossa palavra, ela é forte, ela é grande, ela é expressiva, tá? Não porque vai acontecer ou porque tem uma instrumentalidade sobre isso, e sim porque nós somos servos de Deus e nós entendemos o conceito de reino e onde estamos inseridos e somos comprometidos com a verdade. E se somos comprometidos com a verdade, nós temos que agir pela verdade. E temos que cumprir os nossos compromissos. Correto? Tanto é que Jesus, aqui no versículo 37, ele fala assim, né? Seja o seu falar sim, sim, e não, não. E o resto vem do maligno. Vem do maligno. O que vocês entendem sobre sim, sim e não, não? O que vocês acham? Pedro. Acho que o ponto alto dessa aula está sendo o microfone, né? O nosso caminho, né? Principalmente entre nós. Nós estamos em um contexto que o povo se tratava como nós, o povo de Deus. Exato. O nosso caso é a mesma coisa, na igreja. Uma coisa que eu tenho que observar dentro da igreja é que tem as preferências de amizade. Afinal, e quando há uma conversa sobre um outro irmão, a gente fala, será que é verdade? Ou seja, a nossa crença na verdade sobre nós, ela é condicionada. Ela nunca é totalmente colocada na pessoa de Cristo, que a gente vive, na dependência de Cristo, e que a gente faz para que não haja uma dúvida no que o irmão falou. Então, nem vai ser isso. A palavra do crente, como se converteu há alguns anos, né? Também, no caso, era 2 anos atrás, aí existe a palavra que as pessoas confiavam, mas já estava se perdendo. Em 2000, quando a gente passou lá na Bahia, contou uma história que lá em Feira de Santana, nenhum comerciante tinha criado na frente. Nenhum comerciante. Eles viam que na cidade, no momento, tem quase 3 mil habitantes. O comércio que tem na Santana, assim, talvez um pouco, para não vender criado na frente. Olha isso. Então, você viu isso. Então, a menos que falar que não existia a vítima da verdade, né? Mas isso foi fato no país, em muitos lugares, foi fato, sim. E as pessoas confiavam na palavra do crente. Os não crentes confiavam na palavra do crente. Hoje, você tem dificuldade de confiar na palavra dos nossos irmãos. Então, se o não, que era o que deveria ser lá com os irmãos judeus, né? Também está acontecendo para a gente. Esse julgamento, porque a gente está vendo pessoas levando os irmãos aos tribunais para poder segurar uma palavra que o irmão deu, alguma coisa que fez, né? Então, tudo isso não tem, entendeu? Isso não tem uma palavra. Isso é igual tolerante nosso meio. Exato. Né? Então, o assunto feito aqui, a primeira fidelidade se você é fiel, você tem criança na fidelidade da palavra de Deus, se você vive assim, você pode ter certeza que você vai sim, não, sabe?
Né? Se a gente colocar esse momento, cuidado, porque a gente mais importante é a realidade que eu conceito. Então, ele perdeu, né? Ele perdeu o nosso meio. Resgatou isso. É possível. A palavra dele era suficiente para a gente resgatar isso. É difícil, porque a gente está vendo uma espécie de ecumenismo religioso em que a gente tolera todo tipo de irmãos, todo tipo de educação, toda surgindo, o respeito, a questão de respeitar o direito do outro, a colocação do outro, mas, e vai tolerando respeito, corrigir, gosto de conversar aqui no blog, e aí todo mundo se torna lá, a licença. Você no mundo musical, aí, no artista, esse tom da mulher, não estão projetos básicos, mas eles não estão apenas por né? E aí você não pode melhor. Eu vi bastante disso com falando que um aluno desses aí estava criticando porque falavam que era diferente, né? E o aluno não era dele. E o cara aceitou. Então, assim, o que a gente tem que expressar é contrário. Ou seja, por que você tolera isso? Porque você sempre é claro, não para. Então, isso em cima, não é essa é uma coisa que vai dar sua conta, vai ser atribuída a quem. Exatamente. E você falou, você vai ser mudado, é isso que você não pode dar errado também. E onde se falar, que você vai ter legal. Eu gosto de falar. Então, deve ponderar a fundo que a gente vai falar, para poder falar. Porque tem que ter sido pensado. Senão, a gente vai adiante do tribunal. Né? Exatamente. É isso mesmo, né? É dessa forma. Agora, Cláudio. O nosso fim já é um juramento, como você colocou. É isso mesmo. Sermos cristãos. Tem que ficar no sim, ou não simplesmente por isso. O nosso fim, por sermos cristãos, já é um juramento. Mas antes, naquele contexto, antes de Cristo vir, o que acontece? Pegando lá no início, eu me vejo uma passagem aqui que quando o marido foi mostrado a mulher da terra, ele tinha o sacerdote misturado a terra na para a mulher beber. Se a mulher bebesse tivesse adulterado, ela ia ter problema. Ela teria problema de dores, de cólicas, enfim, né, que é a redenção do pé. Se não, não faria algo para ela. Então, naquele tempo dos juízes, Deus determinava e ele era direto na sua interação. No juramento, isso foi diretamente ao juramento. A mulher jurava que não deveria ter como se tivesse mentido. Nesse período eu não tinha, mas levava tão a sério esse juramento que isso a gente tem que ter regras. Aí, pegando o que aconteceu no próximo texto ali, isso já tinha ficado reformado. Já isso, já por aqui, já comecei a questão por aqui, que tinha uma correção direta na falsidade, já não era mais assim, já havia sido banalizado. Então, pegando agora o que o século hoje, infelizmente, é a mesma coisa. A gente não vale mais, porque na época de junho, até época, pouco depois disso, organizado, né, no início da igreja, depois de Cristo, até hoje, já estava pesado também. Nós já vivemos tempo que o crente participa, agora colocando já no nosso contexto, a gente vive no contexto de muitos tempos. Né? Jesus falou, como seria? Falou para João, como seria no fim dos tempos, como seria tudo que aconteceria, então a gente tem
isso. E se resume que no fim dos tempos, até os escondidos serão enganados. E a gente vê talvez que a gente pegar um contexto anterior, a gente não fica horrorizado, né? Pelos tempos que a gente está tudo paralisado. Eu esqueci do que eu ia falar no final. Mas, enfim, é isso que eu vejo. Ação de recrutamento, cada vez nós estamos cada vez mais, mas não está fazendo nada, né? Eu já tinha relegado como seria a gente saber exatamente, até chegar ao dia que realmente vai começar isso. Números capítulo 5, né, Lu? 11? 11 ou 31. Bacana. Não, mas realmente, existe um fator um fator contemporâneo de que realmente a palavra de um cristão, a palavra de um servo de Deus é banalizada. Porque existem N fatores que comprometeram, né? N situações que comprometeram essa palavra, né? Por exemplo, se você pegar no modo geral, a gente vê tanta coisa nas mídias sociais, na TV, tanto escândalo envolvendo pessoas da igreja, envolvendo cristãos, envolvendo evangélicos, que, de uma certa forma, é banalizado a ponto de haver dúvida sobre mim ou sobre vocês, de uma forma particular, né? Agora, como é que a gente faz para mudar isso? Uma vez que a gente tem que voltar aos primórdios e que a palavra do cristão deve valer a pena, né? Fazendo o quê? Testemunho, né? Nós temos que, diante de determinadas promessas, até na minha linha de entendimento, independente da promessa, que seja cumprida. E o nosso testemunho, como pessoa, como participantes do reino, tem que ser levado em consideração. As pessoas têm que olhar e ter prazer de se relacionar conosco. Isso envolve não só a parte legal da conversa em si, mas sim qualquer tratativa. Ter a segurança de qualquer tratativa poder ter conosco, né? Até tem uns exemplos aqui, poxa, antigamente tinha futebol aí que a igreja realizava, há tempos atrás, que a gente levava pessoas de fora para estar conosco, e que muitos saíram falando que quando o futebol era organizado por pessoas do mundo, era mais pacífico, mais honesto do que com os irmãos da igreja. Porque tinha a questão de roubar, de gente que não pagava, um palavrão, o pessoal não pagava, pior, depois não pagava, né? Então, gente, sabe o que é isso? Sabe qual o problema? É que a gente deixa se contaminar por esse século, pelo mundo, né? E, em vez de nós impactarmos o mundo, nós muitas vezes deixamos o mundo nos impactar, porque nós temos o velho homem. Pode, espera só um pouquinho, deixa só o Álvaro falar. Mas já estamos com... A conclusão que eu tinha raciocinado a sua colocação a questão é assim, é mais fácil destruir do que construir. É mais fácil ter a ação por causa do que a conclusão aqui do raciocínio era que Jesus falou que na igreja tem um jogo. Então, nem sempre
fundamentalmente uma questão de religião. Na igreja, o joio e o trigo. E o trigo, tanto lá no nosso então, por isso que já foi representado que chegaria ao ponto que temos hoje. Porque é mais fácil de é muito mais fácil a forma de forma terrível dos evangélicos do que uma correta. Então, no fim das contas, né, cada um está de si mesmo, a Deus, usando os pecadores, cada um está de si mesmo a Deus, porque existe um joio para nos defamar, né, e nos mal influenciar, né, mas quem está disso perfeito é o Senhor Jesus. Vai lá, Zé. Você vai contar uma história, é isso? E aí, o prédio do então, agora tem um gostou. Pô, perfeito. Então, todo mundo dá. Todo mundo faz e produção, todo mundo vai mostrar. Aí, o prédio, ó, eu vou chegar no ponto, eu vou ver coisas devem ser levantadas. Beleza? Aí fui, eu acabo demais. Eu sou sempre a gente. Eu me chamo, não, isso é. Eles foram. E aí, tá, não importava. Vocês estavam ensinando a gente. Fui. Normal, não pouco da função nada. Se eu só pegava mais, assim, não posso correr agora. Recebo, né? Tem 20 euros de valor. Mas eu estava e aí ele olhou a pergunta você toma. Eu vou botar aqui e vai dar. Embora o cara deu no respeito muitas vezes liberaram. Não dá para parar com isso. Agora, se chegar lá, fazendo essa carinha falando, né? Isso é e uma vez que estava dando TV, eu não sei não. Né? Eu dirigi, posso mandar né? Eu aqui, outro, a minha esposa agora com 21 anos. Veja que a gente tinha pensado pelo futuro, né? Ah, o não consegue. E foi conselho de irmão? De crente? Isso, né? Ah, tá. Mas que estamos chamando de irmão dele. Isso é uma pequena, teoricamente, uma coisa que o mundo considera inofensivo, né? Então, era bem conhecido a primeira vez, né? Chega lá, é longe, o dia dela foi um pouco, quase que né? Olha como eu senti outra vontade. Eles escutar, chegam lá para mim. O que podia ter muito louco, me iniciei lá para caralho. Sim. A América do Norte, mano, já sei, deu condição, mas sim, eu estava com o preço do que quando volta, a América trabalha, não foi para 90 dias. Não houve parte dela, nessa parte, nenhuma forma de manipular essas coisas, sabe? De agir. Porque, enquanto você está respondendo a vida, uma coisa que tem, busque o papo da verdade. O que não dá para você negociar a verdade. Não. Então, ele tem outros tempos só. Então, eu vejo, escuta o que eu vejo, aqui, né? É ele que manda a gente. Eu vi o que estava vindo do trabalho dela, antes de trabalhar em casa.
E mas não houve esse feito com a sincera, não houve essa manipulação, não tentava fazer. O médico não o médico você está liberado. Agora, quando o INSS É assim. tudo. Então, se nós querer arrumar coisas, acho que a gente consegue avançar, né? Você coloca um cabelo branco preto como o tecido. Exato. O tirar coisa. Mandem, que mandem mesmo, porque os que já tem vai fazer com que Deus confie com a gente. Ele vai, Deus é mudado. Ele vai ensinar que ele é fiel e mudado, então os que falam com ele. Um precisa ver um precisa ver o nosso destino. Então, eu tenho com isso, mas eu acho que toda coisa que a então, as pessoas precisam olhar, entender o evangelho, entender que o evangelho não é uma religião, não é uma brincadeira, não é uma forma de ser um estilo de vida. É uma prática de vida, é um estilo de vida, é uma prática de vida. Mas quando a gente tem confiança em Deus, tem todos os parruléus sobre nós, não pega. A gente passa com dificuldade, mas não nos deixa nada. E sabe que o final das contas é tudo muito prazeroso. Né? Aí você diz, não, é verdade, Deus é nosso guerreiro, dirigente de tudo que a gente faz. Né? Então, são testemunhos que a gente pensa que a gente não cobra isso, é verdade. Eu não coloquei no meu coração, porque eu não tenho isso aí também não tem nada para Deus. Porque você está pagando 3, 4 mil. É assim que funciona. É assim que funciona. Dessa forma. Obrigado, Zé, pela. Mas é isso mesmo, gente. Às vezes é nas pequenas coisas. E sim, nas pequenas coisas, nos detalhes, assim como a Teusa colocou no testemunho dele de sua esposa, que a gente tem a ação correta exatamente por conta do que Deus realmente representa para você. Do que Deus realmente representa para você, tá? Da importância que ele tem, e sim, levando em consideração a segurança que te dá de estar fazendo o correto, de que Deus vai te honrar. Assim como ele te honra. É assim que funciona. É a segurança que você tem pelo fato de você conhecer esse Deus que você serve. É isso mesmo que transcorre. Fala aí. Eu queria me segurar na cabeça que a gente ouve muitas vezes o famoso jeitinho brasileiro, né? Diariamente, dito popular, e a gente tem cristão que não pode ter isso na nossa vida. Apesar de ser brasileiro, a gente não, é o jeitinho cristão. Brasileiro. Esse é o principal ponto. Já é outra coisa que a gente deveria tirar, né? Nós sermos cristãos, com o nosso jeito cristão, impactarmos ao ponto de mudar esse contexto do jeitinho brasileiro, né? As pessoas impactarmos com o poder de Deus de uma forma positiva, para que as pessoas vejam em nossas vidas um parâmetro a ser vivido. E quem sabe um dia esse jeitinho brasileiro vai acabar, né? Não é verdade? E aí a gente pode ser enxergado o jeito brasileiro como de uma forma positiva, né? Não negativa, assim como a pontualidade britânica, né? Entendeu? Diga-se de passagem, a pontualidade brasileira também é meio complexa, né? Mas, enfim, é assim. Antigamente era assim. É horário britânico ou horário batista, né? Lembra? O pessoal costumava falar? Porque era a questão de sempre chegar atrasado, né? Mas olha só a ideia, né? Olha só o que estávamos vinculados, né? Então, vamos parar com essa questão, né? Vamos pensar.
de uma certa forma, toda vez que diante de nós surgir uma situação em que tenha que ser sim, sim, não, não, não podemos ficar no talvez, no e se. Que a nossa vida realmente reflita o sim, sim, não, não. E que o nosso testemunho fale mais alto. Né? Porque aquele que é o nosso Senhor é o único Deus e é o único Deus vivo. É o único que se relaciona conosco. E é ele que tem que ser demonstrado e tem que ser honrado através das nossas vidas. Então, assim, eu encerro a aula de hoje. Eu sei que as minhas aulas são bem rápidas, né? Oi, desculpa, Jackson, fala aí. Pode falar, pode falar. Eu quero queimar contra a maré, né? Porque a gente foi embora, a vida é uma coisa financeira. Às vezes os valores são totalmente invertidos, né? Então, a gente vive uma sociedade dessa forma. O certo é Exatamente. O Jackson E dentre o certo e o errado, né? Jackson me deixou uma deixa aqui, ó. Por Lá em quê? Romanos 1:9, Paulo lá falou que Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Paulo falando para Roma, né? Lá em Romano, falando para os romanos ali, aí dá uma deixa, né? Que nossa vida diariamente é um testemunho, né? É um juramento das nossas ações, das nossas palavras perante a Cristo. Então, tudo que a gente faz, não importa o que seja que a gente fale, o que a gente vai falar para alguém, nossa vida é um juramento a Cristo, que nós devemos levar a palavra dele, devemos levar termos a vida de santidade diariamente. Então, todas as nossas ações, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, já é um juramento perante a Deus. Né? Então, não importa o que seja, assim, porque daqui a uma semana eu te pago, não, daqui eu só quero um juramento. Não, a nossa vida é um juramento a Deus. E nós, quando deixamos de ser aquela carne maldita, né, perante a Deus, e somos carne santificada, é um juramento diário que a gente tem que ter com Deus, né? E Cristo veio e deixou isso, falou, ó, cara, acabou a vida de vocês, a vida de vocês não é aquele mais de juramento antigo lá que existia no Velho Testamento, sua vida é um juramento diário. Então você tem que se santificar diariamente, você tem que pregar a palavra diariamente, em qualquer custo, de qualquer forma. Então, sua vida é diariamente um juramento. Exatamente. Você não pode separar, né? Pode separar. No dia a dia tem que ser assim. Você não pode... aqui é santo e aqui não é. Pois. É tudo santo. É tudo santo. É aquilo que eu falei no início da aula. Você está aqui orando, você está aqui agradecendo no tempo, você está na sua casa fazendo um alimento, você está na sua escola estudando, é tudo adoração. E o seu caráter tem que falar, em primeiro lugar, tem que ser sim, sim, não, não. E o que você faz, a atitude que você tem, vai muitas vezes refletir para a pessoa que está passando por seu interlocutor, ou aquela pessoa que está convivendo com você, muitas vezes reflete o Deus que você representa. Isso é muito, muito pesado. O Deus que você representa é um Deus de falcatrua, de jeitinho, não é? Ou o Deus que você representa é o único Deus, aquele cuja palavra é sim, sim, não, não, e não faz curva, não volta atrás. Não é? Então é isso que a gente tem que refletir no nosso dia a dia. Seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Tá? Qual é o Deus que você representa? Qual é o Deus que faz parte do seu reino? Qual a importância desse Deus que você aceitou seguir? Você aceitou fazer parte desse reino que você aceitou fazer parte? E é esse reino que está sendo propagado aqui no Sermão do Monte. Entendeu? É muito mais excelente do que um simples conjunto de regras que as pessoas faziam com medo de serem repreendidas. Não porque tinham o seu caráter transformado, tinham a sua vida transformada. E dia após dia nós estamos em processo de santificação. Tá? Estamos em processo. Mas nos coloquemos à disposição de Deus para que Ele realmente continue fazendo a sua obra em nós. E a sua obra em nós não é só
externa, é interna, é mais interna, né? Na verdade, não é a nossa vestimenta só, ou coisa assim, mas sim o nosso caráter, a nossa palavra, o que nós somos, a nossa pessoa. Porque Deus muda, né? Deus muda as pessoas. Ele não se conforma em manter a gente do jeito que a gente está. E agradecemos a Ele por isso, né? Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Espera aí. Quem está falando aqui? Vocês também ouvirem o que foi dito ao seu antepassado. Não julguem falsamente, mas cumpram o juramento que vocês fez diante do Senhor. Aqui, na verdade, fala que nós temos que tudo que a gente pratica ou faz aí tem que se curar diante do trono do Senhor. Tudo que a gente pratica ou faz Então, Gilmar, essa questão do juramento era o que acontecia antes. Era uma instrumentalidade que eles usavam para poder tratar as coisas. Só que Cristo já falou aqui, né? Mas eu digo, no versículo 34, não jurem de forma alguma. Por quê? Porque a nossa atitude, tá? Ela tem que ser sim, não, ela tem que ser. Peraí, Lu. Ela tem que ser. Nosso caráter tem que falar mais alto. Entendeu, Gil? Então, você não precisa jurar. O seu caráter fala mais alto. Essa que é o conceito da aula. Entendeu? Fala, Lu. só tem que entender um texto que fala nessa questão de cumprir o juramento feito, que está falando da pessoa que provavelmente já fizeram o juramento. Sim. Então, se você já fez, é que vai ser oficiais. Não quer que você fez. Ele não faça isso. Então, se você já fez, você já falou, você já tem prometeu, cumpra com o que você a parte que eu falo, não sei, você fala assim, é assim mesmo, você fala não, você está falando com pessoas que o fundamento da minha vida, você já falou, já se comprometeu, se não, É isso aí. Entendi, compreendi. Isso aí, gente. Então vamos encerrar a nossa aula de hoje. Gostaria de fazer uma oração para nós encerrarmos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este momento tão precioso que o Senhor preparou para nós, meu Pai. E pedimos, Senhor, que cada dia mais nos mude conforme a Tua vontade, Pai, a real estatura de Cristo, Senhor amado, e que o nosso viver, nosso proceder, Pai querido, neste mundo, seja realmente para levar a Sua palavra em primeiro lugar. Que realmente nos empenhemos, meu Pai querido, claro, com o Seu mover, meu Pai amado, para que as pessoas entendam, meu Pai, através da nossa vida, através do nosso proceder diário, Senhor, o real Deus que nós servimos, a real estrutura de reino qual nós fazemos parte. E saindo daqui, saímos pessoas cada vez melhores, cada vez mudadas, Pai querido, conforme a estatura de Cristo, meu Pai, e que através da nossa vida este mundo seja impactado. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a não trazermos os costumes desse mundo para cá, meu Pai. Mas sim, saímos daqui e impactarmos ele. Porque esse mundo jaz no maligno, meu Pai querido, e todos necessitam conhecer o Senhor. E a premissa necessária para o mundo conhecer é através do nosso testemunho e da nossa vida. No nome santo de Jesus, lhe agradecemos. Amém.